E o Brasil acompanha com atenção a situação na Venezuela. Hoje pela manhã, o presidente Jair Bolsonaro se reuniu com vários ministros para saber do andamento da Operação Acolhida. Ele ressaltou a preocupação com os reflexos da crise vizinha no petróleo e na energia elétrica. Vamos então saber os detalhes ao vivo com o repórter Pablo Mundim, que está lá no Palácio do Planalto. E Pablo, boa noite. Aliás, Palácio da Alvorada, boa noite, perdão. Catiúcia, boa noite, Osama. Boa noite a... Isto mesmo. Boa noite, Catiúcia. Boa noite, Osama. Boa noite a todos que acompanham a TV Brasil. Os recentes conflitos na Venezuela, na tentativa de derrubar o comando de Nicolás Maduro, preocupam o governo brasileiro. Hoje pela manhã, o presidente Jair Bolsonaro reuniu ministros e comandantes das Forças Armadas na sede do Ministério da Defesa para discutir a crise no país vizinho. A reunião durou mais de 1 hora e contou com a presença dos ministros da Defesa, Fernando de Azevedo e Silva, do Gabinete de Segurança Institucional, Augusto Heleno, e das Relações Exteriores, Ernesto Araújo. Vamos saber como foi essa reunião na reportagem de Luciana Colares de Holanda. Segundo o ministro da Defesa, esta foi uma reunião de rotina que acontece em situações como esta, de tensão num país vizinho. A ideia é que o governo federal esteja a par da crise na Venezuela, que continua grave nesta quarta-feira, 1º de maio. A população continua nas ruas da capital Caracas e há confrontos. O clima é de insegurança e violência. Em Brasília, depois da reunião, o presidente Jair Bolsonaro voltou a afirmar que não há a intenção de intervenção direta do Brasil na Venezuela e que a orientação é conceder asilo aos militares dissidentes. O presidente também manifestou preocupação com os reflexos da crise no país vizinho nas áreas de energia elétrica e petróleo. Com embargos, o preço do petróleo a princípio sobe. Temos que preparar. Dada a política aí da Petrobras, não intervencionismo da nossa parte, mas poderemos ter um problema sério dentro do Brasil como um efeito colateral do que acontece lá. Não recebemos mais energia de GURI da Venezuela. Então agora é situação emergencial. O governo brasileiro garantiu um reforço por meio de crédito extraordinário de 224 milhões de reais para operações de acolhida e apoio aos venezuelanos que buscam refúgio no Brasil. E o ministro da Defesa esclareceu que não se trata de uma nova operação acolhida. É a continuação das ações já existentes para receber os venezuelanos que chegam pela fronteira do Brasil. Os recursos previstos para 1 ano acabou em março. Então o Ministério da Defesa fez uma suplementação e ontem saiu realmente os recursos para que a gente prolongue a operação por mais 1 ano. Então não é uma nova operação acolhida, é a continuação da mesma que está indo muito bem. Nós já interiorizamos cerca de quase 6 mil venezuelanos, nós precisamos acelerar o ritmo. E agora há pouco, o presidente Jair Bolsonaro falou em rede nacional de rádio e televisão. Bolsonaro comemorou o Dia do Trabalho e destacou a medida provisória assinada nesta semana que restringe o papel do Estado no controle e na fiscalização na atividade econômica. Segundo o presidente, a medida vai gerar mais renda e emprego. Vamos ver um trecho do pronunciamento do presidente. É uma iniciativa do nosso Ministério da Economia, que restringe o papel do Estado no controle e na fiscalização da atividade econômica. Está concretizada em direitos considerados essenciais ao crescimento do país, dos quais destaco: desenvolver atividade econômica de baixo risco para o sustento próprio da sua família, produzir, empregar e gerar renda, assegurada a liberdade para o desenvolvimento econômico, não ter restringida por qualquer autoridade sua liberdade em definir o preço de produtos e de serviços, receber tratamento igualitário de órgãos e de entidades da administração pública.